Pensa só numa situação. O seu principal cliente, a pessoa que depende de você para resolver um problemão na justiça, já morreu. Pois é, essa é a premissa de Phantom Lawyer, o novo dorama que está fazendo sucesso na Netflix. Mas, será que essa história maluca tem algum pingo de realidade? Hoje, a gente vai investigar se, pelas leis do Brasil, um fantasma poderia de fato processar alguém. Na série, é isso. Um advogado precisa resolver as pendências legais de quem já partiu. E a nossa missão aqui vai ser justamente essa: usar o direito brasileiro como uma lupa para a gente entender o que é ficção, o que é realidade e, principalmente, o que aconteceria se um caso desses de verdade parasse num tribunal aqui no Brasil. Então, a trama toda começa quando o advogado Shin In-hang herda um escritório e descobre que seus novos clientes são fantasmas. Ele precisa resolver as injustiças que eles sofreram em vida. E isso já nos joga direto no primeiro e maior obstáculo jurídico de todos. Como é que se representa alguém que, para a lei, simplesmente não existe mais? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Para poder processar alguém ou ser processado, uma pessoa precisa ter o que a gente chama de personalidade jurídica. Pensa nela como se fosse o seu CPF para o mundo do direito, o que te dá identidade legal. Mas e aí? O que acontece com essa personalidade quando a vida acaba? Ok, vamos lá. No direito, tudo começa aqui, com o nascimento com vida. Essa personalidade civil que permite que a gente assine um contrato, compre uma casa, abra uma conta no banco e, o mais importante para a nossa análise, que a gente entre na justiça para exigir um direito. É basicamente o que nos torna um cidadão perante a lei. E é aqui que a ficção e a realidade batem de frente. É o primeiro grande choque. Na série, os fantasmas estão lá, ativas, buscando justiça. Já a nossa lei brasileira, ela é bem direta. O artigo 6º do Código Civil é claro como a luz do dia. A existência da pessoa natural termina com a morte. Ou seja, morreu, acabou a personalidade jurídica. Fim de papo para o cliente fantasma. Mas calma aí que a história tem uma reviravolta interessante. É verdade que o fantasma não pode ser o cliente, mas a lei ainda protege o que ele deixou. A sua honra, a sua imagem, a sua memória. Quem pode fazer isso? Os herdeiros. Eles podem sim processar alguém por calúnia ou difamação contra a pessoa que faleceu. Então, a proteção continua, só que os donos desse direito agora são outros. Beleza, vamos avançar para a próxima questão, as provas. No dorama, o advogado usa as dicas que os espíritos dão para encontrar as provas no nosso mundo, no mundo físico. Mas e se a única testemunha de um crime não estivesse mais entre nós? Essa pergunta pode parecer roteiro de filme, né? Mas acredite se quiser, a justiça brasileira já teve que lidar com questões parecidas. Será que uma comunicação vinda do além, por um médium, por exemplo, teria alguma validade como prova num processo? E, pasmem, a resposta não é um não definitivo e categórico. Apesar de ser algo raríssimo, já aconteceram casos no Brasil, sim, em que cartas psicografadas foram juntadas em processos, principalmente no tribunal do júri. Geralmente, a defesa usa para tentar mostrar o estado emocional do réu. Isso só prova que essa fronteira entre o mundo espiritual e o jurídico não é tão rígida quanto a gente imagina. Na prática, o que aconteceria era exatamente o que a gente vê na série. A tal informação espiritual serviria como uma noticia criminis, que é um nome técnico para uma coisa simples. Uma notícia de um crime. Uma pista inicial. A partir dessa dica, a polícia e os advogados teriam que correr atrás de provas de verdade. Documentos, DNA, impressões digitais. No fim das contas, para o juiz, o que vale mesmo é a prova física. Aquilo que pode ser examinado e comprovado aqui no nosso mundo. Um dos grandes motivos que prendem os fantasmas de Phantom Lawyer aqui na Terra são injustiças com heranças e testamentos fraudados. E isso nos leva para um universo fascinante e, vamos combinar, muitas vezes cheio de treta. O direito das sucessões. Sabe aquela cena clássica de filme americano em que o milionário deserta o filho e deixa tudo pro cachorro? Então, pode esquecer. Aqui no Brasil, a coisa é bem diferente por causa da legítima. A lei obriga que 50%, metade certinha, de todo o patrimônio seja reservada para os herdeiros necessários, como filhos e cônjuge. Essa parte é intocável, não importa o que a pessoa escreva no testamento. É exatamente isso. Aquela cena do pai bravo que grita: "Você não vai ver um centavo da minha herança". Na prática, não funciona bem assim por aqui. A vontade de quem fez o testamento tem um limite claro na lei, que sempre busca proteger o núcleo familiar. Não dá para deserdar alguém só por uma briga ou porque não gosta da pessoa.
Para conseguir deserdar um desses herdeiros necessários, a falta cometida tem que ser gravíssima. A lei fala em atos de indignidade. E olha, a lista é pesada. Tentativa de homicídio contra o autor da herança, acusar falsamente de um crime, abandonar a pessoa numa doença grave. São situações extremas, que precisam ser provadas na justiça. Ou seja, a lei brasileira protege bastante a família. Bom, depois de passarmos pela personalidade jurídica, pelas provas do além e pelas regras da herança, chegou a hora do nosso veredito. E aí, Phantom Lawyer passaria no teste da lei brasileira? Olha, meu veredito é: assistam. Juridicamente falando, a série não se sustentaria no Brasil, é claro. Mas a questão não é essa. É uma obra de ficção fantástica que usa o sobrenatural para falar de temas muito humanos, como justiça e laços de família. A criatividade da premissa é genial e faz a gente pensar no direito de um jeito totalmente novo e divertido. E para a gente fechar, fica uma reflexão inspirada na série. Se fosse possível deixar uma última instrução legal, um último desejo a ser cumprido depois da sua partida, o que seria? Fica aí a reflexão e a gente se vê na próxima análise.